para o nosso bom Deus. Bom dia para Jesus, para nossa Mãe Santíssima. Bom dia para todos nós. Mais uma vez, meus amigos, estamos aqui. Mais um dia de aprendizado. Mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Mais um dia que se inicia. Então, vamos procurar uma posição agradável, relaxando o corpo físico, serenando a mente, para que a gente possa nos conectar com Deus e com toda a equipe espiritual que se faz presente. Vamos nos encher de pensamentos bons, confiar em Deus, porque Ele é a resposta, é o caminho, é a direção para tudo em nossa vida. Vamos pedir, neste momento, que Jesus nos ajude, que a nossa fé aumente. Vamos ter fé e colocar os nossos desejos, aquilo que a gente mais quer hoje, nas mãos de Deus. Porque aquilo que as nossas mãos não alcançam, Deus abraça para a gente. A primeira mensagem do dia de reflexão é do livro Otimismo Todo Dia, Lorival Lopes. A de hoje é a de número 261. Ela diz o seguinte: faça algo em favor de alguém, com os tijolinhos, com os tijolinhos das boas ações e intenções, construa o edifício da sua personalidade, que será tão resistente quanto forem os tijolinhos. Tenha a nítida intenção de ser bom e compreensível, de tudo fazer bem feito. Pense assim: aproveitarei as horas deste dia para ser bom em todos os sentidos. Não levarei a ninguém o desestímulo e a ofensa. Usarei todos os momentos para ser feliz. Sentindo a vibração da paz e da felicidade, provindos do bem, logo você estará dando graças pelo que edificou. Construa a casa sobre a rocha, ensinou Jesus. Pois é, meus amigos, a palavra-chave de hoje é caridade. Vamos fazer algo em favor de alguém. Deus vai mostrar quem é esse alguém. Vamos vigiar e orar. Ele sempre mostra. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 10º. Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Item. Os itens vai do 1 ao 4. Jesus disse, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Em Mateus 6, capítulo 14 e 15, ele disse: se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão de meu Pai Celestial. Mas se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará.
Em Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22, ele diz: se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele. E se ele ouvir, terão ganho seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão, quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. No item 4, vamos falar a interpretação de Kardec. Ele disse o seguinte: a misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor são próprios de uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada, que está acima do mal que lhe queiram fazer. A alma que odeia é sempre ansiosa. Sua sensibilidade é sombria, desconfiada, cheia de amargura. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Com que direito pedirá o perdão para as suas próprias faltas, se ele mesmo não consegue perdoar as que os outros cometem? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que devemos perdoar nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Existem 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre e verdadeiramente generosa, pois esquece o que passou e evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do agressor, mesmo que ele seja culpado. A segunda é quando aquele que se julga ofendido impõe condições humilhantes ao seu ofensor, fazendo com que ele sinta todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não faz com bondade, e sim com ostentação, para que possa dizer a todos: vejam como sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade, é apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Portanto, aquele que possui uma alma verdadeiramente grande em todas as disputas se mostrará mais pacificador, mais tolerante e mais caridoso. Agindo assim, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos também interpretar um pouco essa passagem de hoje do Evangelho. Perdoem para que Deus possa lhes perdoar. É o nosso item de hoje. Pois é, Jesus, por que Jesus, ele disse que os misericordiosos são bem-aventurados? É porque, meus amigos, aquele que já é misericordioso,
ele consegue entender o seu próximo. Ele já tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele já consegue entender a dor alheia. E isso é empatia, é compaixão. Então, ser misericordioso também é saber perdoar, como Jesus disse. Mas não um perdão dito apenas pelos lábios, mas um perdão sentido. Aquele que exige de nós uma mudança de atitude. O perdão não vai fazer com que a pessoa esqueça o ocorrido, mas ele nos liberta do peso da mágoa, do ressentimento em relação àquele outro que nos ofendeu. Ou, às vezes, nós também criamos a situação. Então, Jesus disse a Pedro que ele deveria perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Quando nós fazemos a oração que o Senhor nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, nós pedimos sempre a Deus que nos perdoe, porque nós queremos ser perdoados. Todos os dias nós fazemos isso. Mas Jesus disse também que antes de colocar uma oferta no altar, verifique se não tem algo contra seu irmão e vá antes se reconciliar com ele. O que significa isso? Significa que Deus, ele não aceita uma adoração se em nosso coração ainda houver ressentimentos. Porque o ressentimento, a mágoa, o ódio, o rancor, cria uma barreira invisível, uma barreira espiritual que torna a nossa oferta inválida. Então, para que essa barreira ela seja retirada, para que haja paz em nosso coração, o caminho é a reconciliação. É necessário a gente deixar o orgulho de lado e aprender a pedir perdão. E também perdoar. E se perdoar. Então, que Deus nos ajude, que Ele nos dê força para que possamos reconhecer os nossos sentimentos bons e ruins, que a gente possa aceitar as nossas falhas, que a gente possa aprender a dialogar com humildade, escolhendo sempre o amor acima do orgulho. E que a gente possa encontrar o amparo de Deus através da fé. Que Deus nos ajude nesta caminhada. Porque não é fácil perdoar. Perdoar é como você tomar um remédio homeopático, de gotinha em gotinha. Mas a gente precisa começar a tomar o remédio para que haja essa transformação interior. É a única maneira de alcançarmos o reino dos céus que todos querem chegar.
mas este reino está dentro de nós. Ele não é físico. Basta que a gente se transforme e a gente encontra o reino dos céus. E o perdão é uma grande virtude. Ele nos leva a conseguir a chave para adentrar esse reino. Senhor Jesus, gratidão, Senhor. Gratidão pela passagem do Evangelho de hoje. Gratidão porque estás aqui conosco, nos ajudando sempre. Que este Evangelho seja um bálsamo. As tuas palavras possam vir curar, Senhor, as nossas dores físicas e espirituais. Iluminar o nosso caminho, por onde devemos passar. Abençoa, Senhor, o nosso lar, a nossa casa física e mental. Abençoa a toda a nossa família, os amigos, os inimigos, encarnados e desencarnados. Ilumina, Senhor, o caminho dos nossos entes queridos e de todos aqueles que já se encontram no mundo espiritual. Principalmente aqueles que ainda não conseguiram compreender que já estão do outro lado. Ilumina, Senhor, e tem compaixão, piedade daqueles que se encontram doentes nas prisões. Gratidão, Senhor, por tantas bênçãos que neste momento derramas sobre o nosso planeta. Que assim seja. A reflexão final de hoje, meus amigos, ela diz o seguinte: só por hoje procurarei sorrir mais. Só por hoje procurarei mais agradecer do que pedir. Só por hoje procurarei observar mais e admirar a vida. Só por hoje serei mais motivador do que pessimista. Só por hoje vou viver o agora, valorizando o que tenho. Só por hoje me permitirei ser eu mesmo, sem ter que lutar contra mim mesmo, para agradar a quem quer que seja. Só por hoje enviarei a eternidade, Só por hoje viverei a eternidade do agora, sem a ilusão do nirvana do amanhã. Só por hoje eu sou, porque assim como o amanhã, não sei se haverá. Porque apenas estamos agora aqui. Amanhã, talvez. Vamos pensar se tudo que nos faz sofrer, que nos preocupa, que nos faz cansar, se estará conosco no amanhã. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.